o divino está em todo o tempo, sem tempo. Do mesmo modo que o divino está em todo o espaço, sem espaço, assim também está em todo o tempo, sem tempo. Com efeito, nenhum próprio da natureza pode se dizer do divino, e os próprios da natureza são o espaço e o tempo. O espaço na natureza é mensurável, dá-se o mesmo com o tempo. O tempo é medido pelos dias, as semanas, os meses, os anos e os séculos. O dia pelas horas, a semana e o mês pelos dias, o ano pelas 4 estações e os séculos pelos anos. A natureza tira esta medida do movimento aparente de rotação e de circunvolução do Sol do mundo. Mas é diferente no mundo espiritual. Lá, as progressões da vida aparecem semelhantemente no tempo, pois os habitantes vivem aí entre si como os homens no mundo entre si, o que não é possível sem a aparência do tempo. Mas o tempo lá não é distinguido em tempos como no mundo, pois seu sol está constantemente em seu oriente, jamais deslocado, pois que é o divino amor do Senhor que lhes aparece como sol. Assim, não há para eles dias, semanas, meses, anos, séculos. Mas em seu lugar há estados da vida, pelos quais se faz a distinção, que não pode ser chamada distinção em tempo, mas pode ser chamada distinção em estados. Daí vem que os anjos não sabem o que é o tempo, e que quando o mencionam em seu lugar, percebem o estado. E quando o estado determina o tempo é unicamente uma aparência, pois o prazer do estado faz com que o tempo pareça curto, e o desprazer faz com que o tempo pareça longo. Por isso, é evidente que o tempo não é absolutamente lá, senão a qualidade do estado. É por isso que, na palavra, pelas horas, os dias, as semanas, os meses e os anos são significados os estados e as progressões dos estados na série e no complexo. E que, quando os tempos se dizem da Igreja, pela manhã é entendido o seu primeiro estado, pelo meio-dia, seu pleno, pela tarde, seu declínio, e pela noite, seu fim. Coisas semelhantes são entendidas pelas 4 estações do ano, que são a primavera, o verão, o outono e o inverno. Por estas explicações, pode-se ver que o tempo faz um com o pensamento procedente da afeição, pois a qualidade do estado do homem provém daí. Que a distância nas progressões pelos espaços no mundo espiritual façam um com as progressões dos tempos é o que pode ser ilustrado por várias observações, pois lá os caminhos são, na realidade, abreviados segundo os desejos que pertencem ao pensamento procedente da afeição, e são vice-versa prolongados. É por isso que se diz também espaços de tempo. Em semelhantes circunstâncias, quando o pensamento não se conjuga com a afeição própria do homem, o tempo não aparece, por exemplo, no sono. Ora, como os tempos que são próprios da natureza no mundo são puros estados no mundo espiritual, que lá aparecem progressivos, porque os anjos e os espíritos são finitos,
pode-se ver que em Deus eles não são progressivos, porque Ele é infinito, e os infinitos nele são um, segundo o que foi demonstrado acima nos números 17 a 22. Daí resulta que o divino está em todo tempo, sem tempo. Aquele que não sabe e não pode, por alguma percepção, pensar em Deus sem o tempo, não pode absolutamente perceber a eternidade senão como uma eternidade de tempo. E então não pode senão extravagar em seu pensamento sobre Deus de toda a eternidade, pois pensa segundo um começo, e o começo pertence unicamente ao tempo. Seu delírio consiste em pensar que Deus existiu por si, de onde cai facilmente na origem da natureza por si. Não pode ser afastado desta ideia, senão pela ideia espiritual ou angélica sobre a eternidade, ideia que é sem o tempo. E quando a ideia é sem o tempo, a eternidade e o divino são uma mesma coisa. O divino é o divino em si e não por si. Os anjos dizem que podem, é verdade, perceber um Deus de toda a eternidade, mas de maneira alguma uma natureza de toda a eternidade, ainda menos uma natureza por si, e de modo algum uma natureza que fosse a natureza em si, pois o que é em si é o ser mesmo, de quem todas as coisas procedem, e o ser em si é a vida mesma, que é o divino amor da divina sabedoria e a divina sabedoria do divino amor. É isto para os anjos a eternidade. Assim, ela é abstrata do tempo, como o incriado é abstrato do criado, ou como o infinito é abstrato do finito, entre os quais não há mesmo relação.